Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal, obrigado pelos mais de 9.800 inscritos e obrigado para você que não é inscrito, mas me acompanha. Então, dá aquela moral ali, ó, só aperta o inscrever-se, ajuda a gente a crescer, porque quanto mais inscritos a gente tiver no canal, mais a gente pode continuar trabalhando e trazendo notícias, informações e análises para vocês do Grêmio. Então dá essa moral aí, like, tá? Muito like, que me ajude a crescer. Assim a plataforma indica o vídeo para outras pessoas, outros gremistas que estão interessados em saber a respeito do Grêmio. E hoje foi um dia muito tumultuado. Mesmo sendo uma sexta-feira, o Grêmio tem várias notícias, várias situações que ocorreram no dia de hoje e tumultuou tudo que eu consegui fazer um vídeo somente agora, porque tem Everton com possibilidade de ir para o Flamengo, tem o assunto do Jean-Pierre que desde ontem está repercutindo e as pessoas não conseguem entender exatamente a que ponto vai chegar por conta do contrato. Tem saída de jogadores, provavelmente jogadores que já faziam parte do elenco ainda do ano passado devem estar de saída. Não devem estar de saída. Estão negociando a sua saída e as mudanças no time propostas pelo Wagner Mancini na última coletiva que ele deu da vitória do Grêmio contra o São José na quarta-feira. E esse é o assunto principal que eu quero falar a respeito do time proposto pelo Wagner Mancini, que me deixa cada vez mais preocupado. E aí eu até assisti um vídeo do meu grande amigo Sérgio Boas, que ele fala que o Grêmio precisa mudar os seus conceitos. E eu não consegui entender exatamente aonde ele quis chegar, e eu assisti de novo. E aí eu entendi. O Grêmio está com uma ideia de fazer um time subir para a primeira divisão, só que está mantendo as mesmas ideias. Pelo menos o que a gente viu no primeiro jogo são as mesmas ideias do que ocorreu o ano passado. E isso a gente precisa tratar, a gente precisa falar a respeito. Só que antes disso, deixa eu só terminar aqui os assuntos para vocês, porque o Everton, o Grêmio está monitorando a situação do Cebolinha, que o Flamengo está praticamente fechando a contratação dele por 70% dos direitos dele com o Benfica. Estão definindo se vai ser o primeiro ano de empréstimo ou já vai ser feito a compra, e aí se for o primeiro ano de empréstimo vai ser 1 milhão de euros por empréstimo e mais 13 milhões de euros no final do contrato por 70%, certo? O Grêmio está de olho porque o Grêmio tem aquela cláusula do mais-valia, mas nesse caso o Grêmio tem direito ao percentual de formação pela FIFA. Resumindo aqui o assunto do Everton, para vocês entenderem, é esse o caminho. Jean-Pierre, também o Grêmio monitora a situação sobre se vai ter o encerramento do contrato ou não. Não consegui ter informações nem notícias a respeito, tá? Informações principalmente da gerente do Grêmio. Hoje ninguém me atendeu, mas eu consegui um caminho por fora para poder ter essa noção do que pode acontecer. Saída de jogadores, Guilherme Guedes abriu negociação com a Chapecoense. Tá? Eles abriu negociação com a Chapecoense e o lateral direito Felipe também deve acertar uma transferência para a Ponte Preta, deve retornar para a Ponte Preta após o término do Campeonato Gaúcho. O Guilherme Guedes é capaz dele já começar agora no Gauchão. Já tem um andamento na negociação, mas eu ainda não sei exatamente os detalhes finais. E as mudanças do time? Vamos lá então para a gente voltar para o nosso assunto do Wagner Mancini, porque é o seguinte, na coletiva ele falou a respeito sobre o lateral direito, o lateral esquerdo Diogo Barbosa, em que ele tem agora um jogador do mesmo nível dele, que é o Nicolas. Ele disse assim, com a chegada do Nicolas, agora o Grêmio subiu a régua. A lateral subiu a régua. E o Diogo Barbosa vai ter que brigar muito, porque o Nicolas entrou muito bem, é um jogador de força, um jogador de explosão, e também chega muito bem na frente. Quando ele fala que chegou muito bem na frente, eu fiquei preocupado, porque ele teve 10 minutos de jogo e ele teve 2 lances que seriam decisivos, né? Ele ele armou uma jogada que ele começou, a jogada depois não foi finalizada, porque teve um cruzamento que saiu pelo outro lado, pro lado direito, e depois ele entrou na área, porque a nova proposta de trabalho do Wagner Mancini no time é fazer com que os 2 laterais entrem em profundidade, mas eles fazem um facão para dentro da área. E aí deixa os extremas jogando na linha de fundo, e se caso acontecer algo de perder a bola, retomada, os extremas voltam para ajudar na marcação. Olha que louco. Aí tu vai perder a características e a qualidade dos extremas, cansando eles para voltar, e mais para poder deixar os laterais entrarem na área. É interessante a forma que ele usou para poder agredir o adversário, mas ele não tem a ideia de mudar pelo menos os volantes. Eu falei num vídeo anterior aqui a respeito, porque se tu manter Thiago Santos e Lucas Silva no meio,
tu não tem velocidade na marcação, tu não tem velocidade na recomposição. E isso faz eu lembrar do vídeo que eu falei do Sérgio Boas, que são os conceitos que o Grêmio precisa mudar. Como é que tu vai mudar os conceitos mantendo mesmo os jogadores? Tu vai mudar esse teu esquema, a tua situação taticamente dentro do campo? Vai fazer uma forma de atacar, de agredir o adversário diferente do que ele realmente está propondo, do que realmente está acontecendo durante o jogo, para poder exercer a tua ideia de jogo e não pensar no teu adversário. Tu tem que pensar no teu adversário, na tua forma de marcar. E aí tu jogar num 4-1-4-1, porque nessa situação do jogo contra o São José, o Grêmio não armou o time no 4-2-3-1. O Grêmio armou o time no 4-1-4-1. E aí tu ficou com 3 caras marcando, o Lucas Silva dando uma proteção, mas não conseguiu. Quando o São José, o grande São José, o Zequinha, ele foi pro ataque, ele levou perigo. Ele fez 2 cruzamentos que a zaga do Grêmio parou. O Grêmio tomou um gol porque achou que tinha VAR. O time parou, todo o sistema defensivo parou, levantou a mão pedindo impedimento e o cara saiu de trás, ninguém percebeu. E fora os 2 lances que eles bateram dentro da grande área, que chutaram, que o Gabriel Grando defendeu. Então, assim, houve sim situações de perigo que o Grêmio poderia sim ter até perdido o jogo, até porque o Grêmio não marcou. E aí, quando eu digo que o Grêmio não marcou, eu lembro do Nicolas, que estava dentro da área, embaixo da trave, ele conseguiu um cruzamento do Rildo, ele bater para cima da trave, por cima da trave. Então, assim, é preocupante essa forma que ele está agindo. O Grêmio precisa sim tomar uma ideia, mudar o seu conceito, como disse o Serginho Boas, porque vai sofrer. O Grêmio vai sofrer e as coisas. O Mancini não vai nem terminar o Campeonato Gaúcho da forma que ele colocou. O Grêmio joga agora esse final de semana pelo Campeonato Gaúcho com o time titular, mas vai ter uma mistura com os reservas, pelo que a gente entendeu, vai ter alguns jogadores que não vêm atuando, que são aqueles reservas. Tem os reservas que são os naturais, tipo Fernando Henrique, Bobsin, Sarará, mas tem outros que estão chegando agora e que não atuaram. Então o Grêmio deve entrar com o Lucas Cauã, deve ter sua oportunidade, o Gabriel Silva deve ter outra oportunidade de jogar, o Rildo junto. Então, assim, ele vai dar uma oportunidade para esses caras, mas eu não sei até que ponto o mesmo sistema vai dar certo. O Benítez vai ser a grande surpresa para esse jogo. E aí a gente vai poder entender uma outra ideia que ele falou na sua entrevista, que ele disse que se ele jogar com o Benítez, ele pode mudar o sistema do Grêmio e usar um 4-4-2. E aí muitas pessoas voaram, sim, viajaram no 4-4-2, que ele poderia dizer, e que como ele falou que poderia jogar no 4-4-2 fazendo um quadrado. Lógico, quando ele falou um quadrado, todo mundo pensou um quadrado, né, daquela situação para deixar os meias junto com os volantes. Mas tudo parte do princípio que os 2 volantes não podem ser os mesmos. O Grêmio tem que botar velocidade nos volantes. E aí eu lembro do Fernando Henrique, que é um cara que sabe sair jogando. Eu falei isso no vídeo anterior. Tu manter o Thiago Santos para sair, começar a sair, armar um jogo já desde do zagueiro, não vai dar certo. Ele é um cara que destrói, ele não é um cara que constrói. O Fernando Henrique já é um cara que sabe fazer as 2 coisas e tem 21 anos. A outra situação é tu mandar os 2, colocar os 2. A outra situação é tu colocar os 2 meias, o Benítez e o Campas. Um do lado do outro. Como ele falou num quadrado, eu também pensei que o Grêmio jogaria num quadrado, certo? 2 volantes e 2 meias. É isso que eu pensei. Como o Grêmio vai jogar com os 2 meias assim, e aí o Ferreirinho e o Diogo Souza na frente, na verdade, tu tá armando o time num 4-4-2, com o Benítez mais adiantado do que o Campas. Só que os 2 teriam que trabalhar diferente. E aí eu vejo diferente a armação dele. Quando ele falou em quadrado, ele pensou, ele tentou se explicar, ele poderia tentar se explicar, ele pensou exatamente que quadrado ele faria. Cara, um quadrado são 4 lados iguais. Tá, não é exatamente um quadrado. Eu vejo ele montando o time do Grêmio no 4-4-2 com os 2 meias abertos pelos lados, certo? Quem joga assim é o Flamengo. Eu falei isso no vídeo anterior, eu quero que vocês assistam. E como ele jogaria? Ele botaria o Campas para o lado direito, mais próximo da linha lateral, e o Benítez pelo lado esquerdo, mais próximo da lateral. Por quê? Porque um é canhoto, outro é destro. E aí tu joga com eles diferente.
e eles ficam trocando de posicionamento, igual o Flamengo usa. O Flamengo joga um 4-4-2. Às vezes ele até faz um 4-1-4-1, que daí um volante fica mais à frente daquele marcador, que é o William Arão, fica mais à frente dele, ou eles intercalam, né, para um ficar mais centralizado e outro postado fazendo a proteção do sistema defensivo, e aí tu ganha mais um volante para sair jogando, tanto que ele usava muito o Flamengo usava muito o Diego Ribas para fazer isso, como um segundo volante para sair jogando. E aí ele só cercava e deixava o primeiro volante dar o combate, porque ele tem explosão, ele tem velocidade, ele tem força. Essa é a ideia do que o Grêmio precisaria montar, do que o Mancini poderia montar. E aí tu entra numa outra situação. Até que ponto tu consegue acreditar que a capacidade que o Mancini tem de ser o treinador do Grêmio numa situação de pressão, de muita pressão que o Grêmio está vivendo agora? Sem falar em questões financeiras, que eu não vou nem entrar nesse lado, nesse mérito, porque o Grêmio não busca receita para poder ter jogadores de alto nível dentro. O Grêmio vai contratar jogadores sem pagar nada, que estão fora de contrato, ou conseguir algum empréstimo aí sem pagar nada, somente salário. E aí salário que o Grêmio está trabalhando é 200, 250 mil, né, salvo exceção aí 280 que vai chegar. Então essa é outra questão que tem que ser analisada, porque ninguém está confiando, a torcida não está confiando. O próprio jogo que teve contra o São José, a torcida estava acanhada. O time entrou, o Mancini foi vaiado, o jogo começou, a torcida estava lá, fez o seu canto, terminou o jogo, primeiro tempo ninguém fez nada, terminou o jogo, ficou todo mundo em silêncio, todo mundo foi para casa. Foi a mesma coisa que tu ia ali no estádio na tua cidade para ver o jogo do Banguzinho contra o Tororó. É mais ou menos isso. Daí eu gosto de assistir futebol, vou assistir esse joguinho aqui, essa pelada. Foi mais ou menos isso que aconteceu no jogo do Grêmio contra o São José. E aí tu fica pensando, essas ideias montadas, essa forma de querer jogar, ela é válida, eu apoio, mas tu tem que ter as peças, e aí tu não tá achando as peças para isso. O Grêmio não tá conseguindo acertar a peça, ou não definiu a peça correta. Será que agora, nessa mudança que ele vai fazer contra o jogo, no próximo jogo, ele vai conseguir ver isso aí? Sabe qual que é o meu medo? E eu tento passar isso para todo mundo. Eu quero que vocês estão me acompanhando, que chegaram até aqui, comente também. Porque ele tá com esse grupo, 14 jogos do ano passado, e mais agora os 30 dias de preparação física, certo? Começando no dia 10, nós estamos no dia 4, e já tem 24, 25 dias. Ele não conseguiu identificar que o Fernando Henrique é o primeiro volante. Ele não conseguiu identificar que o Vitor Bobsin é o cara que tem a explosão, tem a movimentação no meio campo. Tudo bem que ele tirou o Lucas Cauã e subiu. Tudo bem que ele trouxe o Rildo porque precisava de alguém. O Jonathan Roberts machucou, ele trouxe o Rildo, que também está com seus 22 anos para não perder. Ele citou o Erickson na entrevista e o Erickson está indo embora. O empresário dele está oferecendo ele para outros clubes porque ele não vai ter oportunidade no principal. E aí ele vem dizer, perdemos o Heitor porque testou positivo. Cara, tu perdeu o Heitor e aí tu não pensou no Erickson. E aí tu vai para outro jogo com 3 zagueiros igual. Cadê como diz o Serginho, tem que mudar os conceitos. Esse treinador não dá. Alguém tem que chegar no ouvido dele e falar para ele. O Denis Abraão tá lá e dizendo assim, não, porque ele é meu amigo, ele me escuta, a gente conversa todos os dias. Mas parece que as coisas não fluem, ou vocês estão falando a mesma coisa e tá todo mundo contra. E aí tu tem que se ligar, se, cara, se tá fazendo alguma coisa e tá todo mundo contra o que tá dizendo, é porque alguma coisa tem. Faltou esse detalhezinho aí para eles baterem o martelo, para eles poderem fechar de acordo com o que realmente está acontecendo, porque a gente está vendo no campo. A gente é torcedor, nós estamos vendo. Será que os dirigentes que estão junto com eles, ninguém conseguiu chegar e bater um papo, explicar para eles que, cara, não está funcionando, cara. Tu vai repetir as mesmas coisas do ano passado. Ah, mas é o grupo que eu tenho. Não, não é o grupo que tu tem outros jogadores. Não vou criticar jogador aqui falando, porque eu poderia falar do Janderson, porque eu não gostei do Janderson, mas o Thiago Santos não dá, esse eu tenho que falar. Porque a ideia de jogo que ele está propondo, o Thiago Santos não entra nesse time. Ele vai comprometer o time do Grêmio. Ele até pode jogar um jogo bem, o outro mais ou menos, o outro ruim, mas vai jogar outro ruim de novo, mais um ruim, depois ele vem para mais ou menos. É assim que ele vai trabalhar nos próximos jogos. A hora que ele entrar, disputar uma segunda divisão mesmo, vai ser assim. E lembrando, né? O primeiro jogo é contra a Ponte Preta,
O segundo jogo é contra a Chapecoense. A Ponte Preta está sempre batendo ali naquela casa de entrada das primeiras posições, e a Chapecoense vai vir. Ela não começou bem, mas ela sempre se organiza. Sempre se organiza bem para poder disputar a segunda divisão quando ela está na segunda divisão. Tem que se ligar. Tem que se ligar ali. Depois é Guarani. Guarani não entrou para a primeira divisão por detalhe de novo. Mas é um time muito bem organizado, se manteve todo mundo ano passado para cá. E eles estão buscando algumas contratações pontuais, porque são 2 jogadores. É esse que é o detalhe que precisa ser analisado. Alguém tem que chegar no Mancini e falar para ele, cara, tá errado, não vai funcionar. Vamos ver o que vai acontecer no próximo jogo. Chegou até aqui? Like, se inscreve e ativa as notificações, porque aqui é Grêmio.